com a gente sobre a área de gestão, principalmente, e a relação da área de gestão com o campo, né, com treinadores e demais membros de comissão técnica, mas principalmente com o pessoal da área técnica realmente, né, treinador, auxiliar técnico, então como funciona isso no dia a dia. Importante para vocês saberem também a diferença entre esses cargos que hoje estão mais comuns no futebol, né, até porque chegando no clube a gente tem que lidar seja com o diretor de futebol, com o vice-presidente de futebol, com o executivo, com o gerente, com o supervisor. Então é importante a gente saber a função de cada um desses membros, né, que atuam mais diretamente na área de gestão. Então, trouxe para conversar com a gente o Lucas Magalhães, ele vai se apresentar, obviamente, mas já vou adiantar a vocês que é uma pessoa que eu estou trabalhando pela terceira vez, é um cara que teve em clubes como Bahia, Portuguesa, então já tem uma grande experiência no futebol, trabalhou num nível muito alto, então tem muito para passar para a gente também, além de ser um profissional super preparado, né? Já com diversos cursos na área de gestão. Então, antes de mais nada, agradecer ao Lucas pela presença, por se disponibilizar de imediato a participar aqui com a gente. Aproveito também para informar a vocês que a reunião está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês depois, assim que terminar. Então é isso. Lucas, muito obrigado. Se apresente aí para o pessoal do nosso grupo, da turma 2, do curso de Metodologia do Treino. E mais uma vez agradeço aí pela sua disponibilidade em participar com a gente. Tá mutado, Lucas. Tá com o microfone no mudo. Valeu. Obrigado, Denis. Eu primeiro queria dar boa noite a todos, agradecer o convite, agradecer as palavras, fazer uma breve apresentação aqui. Meu nome é Lucas Magalhães, como o Denis disse, tenho 36 anos, já estou no futebol, vou fazer 12 anos que eu estou trabalhando no meio. Direcionei praticamente minha carreira nisso, né? Eu sempre gostei muito de futebol, da competitividade. Joguei futsal em nível amador, parei de jogar com 19 anos, 17, quando eu já fui para a faculdade, eu já comecei a puxar o freio, né? E fui estudar direito, e os 2 primeiros anos de direito me fizeram muito mal, assim, sabe? Eu estava já até surtando, eu não estava aguentando aquele ambiente acadêmico, jurídico, porque eu estava sentindo que não era a minha, né? Fui morar na Inglaterra, passei 1 ano e um pouquinho lá, morei em Oxford, depois em Londres, e curiosamente nesse período li um e-mail sobre uma decisão do TST sobre o contrato de trabalho do atleta profissional de futebol, sobre uma discussão que tinha sobre uma cláusula penal, que hoje já é uma que não já perdeu o objeto porque a lei já mudou, né? Eu achei aquilo interessante, comecei a pesquisar, e nessas pesquisas sobre futebol eu vi que para o cara ser agente de jogadores ele tinha que ser agente FIFA ou advogado. E foi aí que eu me foquei e falei, caramba, eu vou me formar em direito, vou virar advogado e vou trabalhar com isso. Vou ser agente, né? E aí, nesse meio tempo de voltar para o Brasil, terminar a faculdade, aí consegui voltar focado, né? Fazendo a parte de gestão, me chamou a atenção e acabou me trazendo para o futebol. E hoje eu não tenho nenhum interesse em trabalhar como agente, nunca trabalhei, enfim. São cargos que eu acho que são totalmente incompatíveis, né? Não dá para você ser um, dá um tempo, vira para outro e volta e fica lá. Acho que você perde sua credibilidade. Enfim, foi dessa forma aí que eu entrei no futebol, que eu decidi entrar no futebol já em 2005. Eu ainda na Inglaterra falava, vou me formar, vou trabalhar. Algumas pessoas achavam até que era viagem minha, mas foi isso que aconteceu. Eu me formei em 2009 e já fui trabalhar diretamente com futebol. Estagiei na área jurídica até me formar, foi interessante que abriu minha cabeça para um raciocínio jurídico, para me ajudar algumas questões. Curiosamente, esse tema da cláusula penal foi até o tema da minha monografia na faculdade. Enfim, e de lá eu já saí, já fiz uma pós em Direito Desportivo, fiz o curso de Gestão Técnica no Futebol da Universidade do Futebol, fiz o curso de coordenação técnica de base da CBF Academy, o curso de gestão da CBF Academy, o de executivo
também da CBF Academy. Fiz recentemente um curso excelente de Denis, do professor Denis Alves, a turma 1. E para um executivo, se não é a nossa atividade principal, acho que é importantíssimo também para o gestor ter esse conhecimento, mesmo que mínimo, para poder saber conversar com a comissão, saber indagar, saber buscar profissionais que estejam dentro de uma filosofia do clube, dentro do que você acredita. Enfim, eu acho que é importante a gente ter também noções básicas de tudo como gestor, e a parte do campo não seria diferente, até porque é o nosso core business dentro do futebol, né? Então, Lucas, de início, que seria legal você explicar para todos aqui, hoje, num organograma, né, de um clube de futebol, qual seria a principal diferença entre o diretor de futebol, o executivo de futebol, o gerente de futebol, o supervisor, que ainda traz alguma confusão para algumas pessoas que, de repente, não estão tão adaptadas ao meio em si, né? E, às vezes, Tá até bom. mesmo para os próprios profissionais da área, por chegarem num clube e ter alguém que se intitula executivo de futebol, mas que, na verdade, só redige contrato, enquanto que no outro executivo de futebol atua plenamente na organização do clube como um todo. Então, explica um pouquinho para a gente aí sobre as diferenças nessas funções, por favor. Ó, eu sou associado da ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. O termo executivo de futebol foi o termo que eles decidiram usar para esse profissional que assume essas funções, esses cargos dentro de uma equipe de futebol, né? Que eu até sempre contestei lá, porque executivo não é cargo, é uma função, né? Você tem uma função executiva, mas enfim, foi a nomenclatura que se decidiu, e isso vai depender muito do organograma e do fluxograma do clube. Aqui mesmo na Cabo Friense eu brinco que eu cobro escanteio e cabeceio, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui dentro de um cenário que eu julgo ideal ou mais comum, enfim, não é uma verdade absoluta, você pode mudar. Por exemplo, você teria ali em cima um diretor executivo de futebol, que alguns clubes chamam de CEO, que CEO nada mais é que o diretor executivo em inglês, para você ficar bonito em usar um termo nomenclatura em inglês, mas não tem necessidade, né? Você vai ter o diretor executivo de futebol, que pode ser chamado de superintendente, alguns clubes usam até como gerente, mas eu entendo que você tem que ter um diretor executivo, um gerente, abaixo do gerente você pode ter um ou dois supervisores. Esse diretor executivo, ele seria, digamos assim, do futebol para cima. Digamos que ele seria o responsável por lidar com os estatutários, lidar com o empresário, fazer as negociações, sabe? Enquanto o gerente seria do futebol para baixo. Ele que estaria mais ali no dia a dia com a comissão, no vestiário, resolvendo aqueles problemas de baixa complexidade, sem nem levar para o executivo, as de médias, e nem comentar, enfim, o cara não precisa também ficar levando tudo o que acontece. Os problemas de média complexidade talvez ele resolva e depois te fale que resolveu, e as de alta complexidade ele tem que levar para o executivo para resolver em conjunto e vocês tomarem a melhor decisão, né? Você teria também os supervisores, alguns clubes chamam de coordenador, né, de logística e coordenador administrativo, mas a maioria utiliza até o termo supervisor de futebol, ou supervisor administrativo e supervisor de logística, quando se divide, que um toma mais conta da logística mesmo do clube, né, questões de viagem, porque clubes de Série A, clube de alto nível, eles acabam que alguns fazem 70 jogos no ano. Então, esse cara fica focado especificamente ali na logística, a questão do ônibus para jogo em casa, a concentração, as viagens para jogo fora também, ônibus, kit lanche, pedir sala para apresentação, ver com a comissão quando eles vão querer fazer a reunião técnica, segurança, enfim, tudo que envolve a logística, que envolve os jogos, as concentrações, esse cara fica responsável. Enquanto que o administrativo, o supervisor administrativo, ou o coordenador administrativo, o que quer que seja, ele já fica mais responsável por fazer aquele controle de cartões, por ficar... o setor de registro de atletas fica subordinado a ele, ele fica mais ali num link com o jurídico para organizar a questão dos contratos dos atletas também, não só os contratos federativos, que é o registro que faz,
como os contratos mesmo de trabalho, de imagem, fazer aquela organização ali junto com o financeiro, junto com o jurídico, tudo isso dando suporte para o gerente, obviamente, que é quem eles se reportam, né? Basicamente seria isso, né, de uma forma muito sucinta, mas é uma coisa que é um absurdo de coisa que tem, né, para se fazer. Bom, pensando hoje, vamos pensar num cenário ideal também, né? Como você colocou, né? Que a gente sabe que não acaba não sendo a realidade da imensa maioria dos clubes do futebol brasileiro. Mas hoje, num cenário ideal, quais são os aspectos mais importantes que você levaria em conta, por exemplo, como executivo de futebol, para a contratação de um treinador? Se você tivesse que definir a questão de eu quero contratar um treinador para a equipe tal, quais seriam os pontos que você avaliaria hoje principais para contratar um treinador? Denis, eu entendo que, vamos supor, um clube de ponta, eu acho que antes de contratar o treinador, essa equipe precisa contratar um coordenador metodológico. Bom, é uma opinião minha. E aí eu posso citar, apesar de não ser a função que você vem desenvolvendo, o cargo que você vem desenvolvendo, acho que você tem total capacidade, e poucos têm no Brasil, de ser um coordenador metodológico com seu conhecimento, o Luiz Iubel, que está de auxiliar técnico lá no Cuiabá, enfim, tem alguns caras muito bons no Brasil para isso, e você tem que primeiro definir qual vai ser a sua metodologia de trabalho. E isso não é da boca para fora, não. Você não tem como definir uma metodologia sem levar em conta, desprezando as características locais, a cultura do clube, dos torcedores, dos conselheiros, porque senão já é um projeto que já nasce morto. Exemplos bem simples, mas só para entender, e se depois, em qualquer assunto que eu falar, a gente quiser depois aprofundar, a gente pode até aprofundar. Mas não adianta eu desenvolver o mesmo método de trabalho, e você sabe muito mais do que eu, Denis. Para o Corinthians e para o Santos, são dois clubes gigantes, dois clubes vencedores, mas que, velho, são totalmente diferentes. O Corinthians foi campeão brasileiro com aquele time de Tite, que, na minha opinião, jogava muito da forma que se propõe a jogar, mas o torcedor do Santos ia enlouquecer. Não está na cultura deles, não está no DNA do Santos ter aquele futebol que o Corinthians tinha. E não tem problema nenhum, não tem certo e errado. Mas só que se você não respeitar isso, se você não respeitar a missão, visão, os valores da empresa que você está, você já vai ser metralhado por torcida, por imprensa, por tudo, todos os fatores externos que envolvem o futebol. Então, por mais que você esteja bem intencionado, por mais que você acredite que aquilo é o melhor, talvez não vai ser, você não vai conseguir implementar, e talvez realmente não seja nem o melhor para aquele clube em questão. Então, dito isso, a partir de você ter um coordenador metodológico de sua confiança que saiba a fundo, porque o executivo não, por mais que ele tenha um mínimo de noção, por isso que eu falo que é importante fazer o curso que eu fiz com o Denis, fazer o curso de coordenação técnica da base da CBF que eu fiz, eu não tenho o conhecimento aprofundado desses profissionais, que são profissionais que se capacitaram para isso, né? Então, a partir daí, e desenvolvendo esse trabalho, você tem que buscar um treinador que acredite também que o melhor caminho é aquele que você traçou para aquele clube, né? Então, você tem que saber que existe uma diferença enorme entre trazer Fernando Diniz, trazer Eduardo Barroca, trazer Tite, trazer Mano Menezes, Rocha, enfim. E aí, a partir daí, você vai atrás do treinador e montagem de elenco. Isso eu estou falando sempre em cenários ideais. Nesse clube, pensa que esse clube começou do zero ou que parou tudo, né? Não tem atleta, não tem nada, né? Não tem um médico que já está lá há 20 anos e manda e desmanda no clube, não tem o fisioterapeuta que é amigo dos jogadores, não tem. Sabe, tudo isso passa no dia a dia do futebol que você tem que também conduzir, senão não funciona. Ah, mas não é o mais correto, não, irmão. Mas se você for o mais correto, não dá certo. E aí? Entendeu? Então, essa gestão aí, esse malabarismo aí de gestão de pessoas, a gente nunca pode esquecer, né? A gente tem que sim ter esse trabalho todo de longo prazo, médio prazo, mas não pode esquecer as ações imediatas e ações de curto, senão a gente não se sustenta no próximo e você não consegue desenvolver. Então, voltando a esse mundo utópico, a partir daí a gente contrata o treinador, contrata a comissão, todo mundo com essas mesmas
esses mesmos pensamentos, e não precisa ser todo mundo exatamente igual, porque isso não é nem tão legal. Senão, se a gente também quiser só conversar com pessoas que concordam com a gente fica conversando com o espelho, né? Mas tem que ser pessoas que têm, no mínimo, é, alguma, como é que eu digo, semelhança com suas ideias, a forma de pensar, que tenha conteúdo, que saiba discutir de uma forma civilizada, e porque hoje em dia a gente vive num mundo tão polarizado que ter opinião diferente parece que enlouquece o outro. Enfim, a partir daí, eu gosto muito, por exemplo, óbvio que isso não é uma condição nem nada, mas quando você tem o baiano, que no meu caso, você tem carioca na comissão, você tem paulista, você tem gaúcho, por incrível que pareça, se complementam. Óbvio, repito, não é uma condição sine qua non, não é único, né? Porque você pode ter só carioca bom, só paulista bom, melhor do que você ter um mineiro ruim, um gaúcho ruim, um baiano ruim, um pernambucano ruim. Mas, e quando eu falo ruim, é porque às vezes pode ser realmente ruim, porque tem pessoas que se orgulham de não querer estudar, pode ser ruim de mau caráter, como pode ser ruim no sentido de simplesmente ele acredita em outra coisa. Então, coloca aí entre aspas esses ruins, né? Mas eu acho que a troca de ideias, de experiências, de culturas e forma de pensar para se desenhar um projeto muito interessante, desde que sejam pessoas capacitadas, óbvio. E pensando assim, a gente agora tratou do mundo ideal, né? Mas eu acho importante passar para o pessoal que está aqui, até porque aqui a gente tem pessoas que já estão no futebol há algum tempo e tem pessoas também que estão iniciando uma caminhada. E tem pessoas que estão aqui com a gente que já estão no futebol há tanto tempo que estão trocando de função. Ex-atleta, por exemplo, e que acabou vivenciando muito até dessa inserção de novos cargos no futebol, né? Desde da entrada do executivo com o nome de executivo até o próprio analista de desempenho. São pessoas que tiveram a oportunidade de transitar pelo futebol em momentos diversos. Então, assim, mas principalmente para o pessoal que está iniciando uma carreira e que o natural é que não comece atuando já por um clube gigante do futebol brasileiro, né? Isso não é o caminho mais comum, principalmente profissionalmente, né? Pode até acontecer em termos de estágio e tudo mais, e você acabar ficando lá, como foi comigo, mas o natural é você realmente não iniciar a caminhada em algum clube gigante, em clube de menor investimento. E aí você passou a visão de um clube ideal, de um cenário ideal. E para clubes de menores, que não tem tanta capacidade de investimento, né, que tem uma dificuldade maior nesse sentido, quais são os pontos que você costuma levar em conta? Eu não quero nem que você cite questões relacionadas à comissão de agora, que a gente já trabalhou junto e está trabalhando junto novamente, né? Mas eu digo assim, você está na Cabo Frense já há bastante tempo. Eu falo nos anos anteriores o que foi levado em conta para a contratação de treinadores e profissionais de comissão técnica, por exemplo. Aí eu falo desde que você não tinha tanta autonomia até o seu crescimento dentro do clube e assim adquirir uma confiança maior por parte de presidente, diretor e ter uma autonomia a mais. O que foi levado em conta durante esse período para as contratações dos treinadores? O Denis, para ser sincero, muitas vezes eu não sei nem o que foi levado em conta, porque às vezes isso já veio de cima. Mesmo você sendo um executivo, o estatutário chega com o nome, porque um conselheiro quer, outro aquilo, e aí você tem duas opções quando acontece isso. Ou você enlouquece, bate na mesa, começa a falar, e se dá errado, você sai falando, tá vendo? Ou fala, irmão, eu vou ter que fazer uma limonada com esses limões que eu tenho aqui. Vou tentar trabalhar com a vida real que tem chegou fulano. É com fulano que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que ter o melhor relacionamento possível, vamos ver como é que ele joga, vendo aos poucos, tentar colocar também um pouquinho das nossas convicções, respeitar também, às vezes, o profissional que às vezes é tido como ultrapassado, e às vezes pode até ser também, mas às vezes tem uma história muito maior do que a sua no futebol, tem muito o que te ensinar, então você fica ali quietinho aprendendo com o cara, não achar que é o que, eu sei, porra, não sabe nada, velho, eu tenho 36 anos,
entendeu? Às vezes você está com um cara ali de 60 que já ganhou o Campeonato Brasileiro, já ganhou o Campeonato Paulista, ou já jogou não sei quantas competições de tudo, né? A mais que você, então alguma coisa esse cara tem a mais que você, né? Alguma coisa você tem que aprender com esse cara, então você vai ter que ter realmente muita habilidade para ir aos poucos e mostrando para ele que às vezes é bom sair da casinha, às vezes é bom mudar um conceito ali ou acolá, e deixa por ele mesmo. Às vezes é até bom, às vezes você faz de uma forma que ele ache que a ideia é dele, você não precisa também ser, porra, eu sou foda, fui eu que. Não, deixa ele achar que foi ele que pensou nisso, e você vai conseguindo fazer as coisas de uma forma com que o cara vai achando e ele vai, entre aspas, evoluindo, mudando aquelas ideias rígidas que ele tem e vai se formando uma relação bacana dentro de um clube que o cara vai usando a experiência dele, mas, ao mesmo tempo, ele passa a refletir sobre novas ideias, né? E por aí vai, velho. É uma habilidade muito louca. E quem fala assim parece, o cara é foda, não, já errei pra cacete também, erro talvez mais do que acerto, mas depois a gente tem que ter uma autocrítica, principalmente quando a gente entra no futebol. A gente começa a achar que sabe muito mais que os outros, porque lê um livro, que leu A Bola Entra por Acaso, ou porque fez um curso de, sei lá, de 50 horas, de 10 horas, ou foi numa palestra. Aí entra naquela síndrome, né, Denis, de Dunning-Kruger, Dunning-Kruger. de achar que você sabe muito. Isso é muito comum em nós, profissionais novos, né? Pessoas novas que estão entrando no mercado ou que ainda têm uma idade não alta. A gente acaba, por mais que a gente esteja muito bem intencionado, por mais que a gente queira o melhor, a gente fica naquela ansiosidade da idade, agoniado, mas ali do outro lado tem um profissional que já viveu muito, né? E não é impondo a nossa verdade que isso vai mudar. A gente tem que ter muita habilidade para conseguir lidar. Então, resumindo a Não. pergunta dele, eu nem sei qual é o critério, porque simplesmente o treinador aparecia lá. Essa questão da síndrome de Dunning-Kruger, cara, isso é tão comum no futebol que às vezes as pessoas, assim, para quem não sabe, né, é você falar com muita autoridade sobre um assunto sem saber sobre o assunto. Na verdade, você está falando algo que não tem relação com a verdade ou com a realidade, mas você acredita tanto naquilo que defende aquele ponto com incidentes. Então, a síndrome de Dunning-Kruger, de forma resumida, é isso, né? E Ou sabe assim, muito pouco, né? E acha que é o ou sabe sabichão. muito, Tem ou uns caras sabe que faz muito. direito, no primeiro semestre de direito, tá querendo não pagar pedágio, porque é Constituição, não sei o quê. Calma, rapaz, tá ficando É, maluco. principalmente até isso, né? Você sabe muito pouco, mas a sua autoconfiança é tão grande que faz você ter um ar de autoridade e imaginar que sabe mais do que realmente sabe. E, pô, você falar tudo isso assim, já me tocou algumas coisas, né? Importante até eu dizer, a gente não combinou nada, né, para conversar aqui. Simplesmente eu falei, vou participar da reunião com a gente, vou, beleza, vamos embora. Eu falei, chegar lá a Você gente sabe vai que horas eu conversar. pensei Então, nisso, Denis? Quando você começou a falar, eu fui dar o boa-noite, eu falei, caralho, eu não combinei nada, não sei nem o que é que vem daí. exatamente, a gente simplesmente não combinou nada. E você tocou num ponto que para mim fez toda a diferença, sem dúvida nenhuma, na minha carreira, até em um dos momentos mais, até nos momentos mais difíceis. Inclusive um deles, eu estava contigo por acaso, que foi lá o momento da Bahia, quando me vi sozinho numa situação que eu ia trabalhar pela primeira vez com o Estevam, por causa de você, né? O meu trabalho com o Estevam se deve, o tempo que eu trabalhei com o Estevam tem muita relação contigo, você sabe, e me vi sozinho numa situação que ia precisar evoluir rapidamente ali para tomar decisões. E ao mesmo tempo, depois, quando voltei novamente a trabalhar com treinadores, a maioria, na verdade sempre, né, com treinadores mais velhos, muito mais experientes do que eu, até citando o próprio caso do Estevão, um cara que em 1977 estava sendo campeão brasileiro. Marcou o Aqui, Pelé. o cara que marcava o Pelé. Então, assim, imagino que aqui nessa sala, em 77, nenhum de nós era nascido. E o cara tinha sido campeão brasileiro. E depois, jogando sempre em grandes clubes e campeão de novo, e aí vira treinador e assume clubes de alta relevância no futebol nacional. E quando eu falo de alta relevância, eu não falo nem só de Série A de brasileiro, eu falo de Ponte Preta,
Guarani, Ceará, desde os gigantes mesmo, como Botafogo, Palmeiras. E aí, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com esse cara que passa-se a imagem, né? Pô, o Denis está indo trabalhar com ele porque ele quer renovar as ideias, o cara está ultrapassado, né, entre aspas, e sinceramente nem considero, com certeza não considero. Mas o que eu aprendi só de ouvir ali a voz da experiência, né, cara, de estar perto, foram praticamente 3 anos trabalhando. Na verdade, até mais, né, mas não direto em clube, mas 3 anos com contato diário e vendo o clube, vendo o jogador, vai para clube tal, volta, vai para outro clube. É impressionante, cara. Então, acho que a gente tem que ter realmente muita atenção a isso, a aprender sempre. E vou dizer o seguinte: até ontem eu dei aula, né, no curso do futebol interativo, imagino que a maioria que saiba. E quando acabou o curso, eu falei para eles que é algo que eu costumo realmente falar, e provavelmente vou falar até para vocês na nossa aula, né? Eu espero ter contribuído com a formação de vocês, nem que seja no seguinte ponto, para vocês olharem e falarem assim: eu não quero nada disso para mim. Isso é uma forma de contribuir também. Então, eu já tive situações com treinadores, de eu ver coisas acontecendo, de eu pensar, pô, isso eu não vou fazer nunca. E é uma forma de contribuição também, você vivenciar algo que você não quer para você, também acaba sendo uma forma de contribuição. Então, e eu até imagino, obviamente, não tem motivo de falar, expor nenhum profissional, mas quando você coloca essas situações, de alguns treinadores que passaram por aí, por aqui, né, que a gente está junto agora, passaram por aqui, que de repente não eram tão atualizados, mas com a vivência monstra no futebol. Eu não vou falar nem daqui, mas eu sei que no Bahia passou muita gente com você lá também que tinha um perfil até mais alto em termos de título e tal, mas de repente já em outra situação na vida. O cara que já não está mais tão preocupado em estudar, aqui é exatamente o oposto, né? Todos nós aqui do grupo temos essa preocupação de evolução constante, de estudar, de melhorar como profissionais. Mas eu entendo perfeitamente o que você fala e acho realmente assim, fundamental para a evolução em termos de carreira. E, ao mesmo tempo, não me espanto quando você diz isso, eu não sei nem o critério que usam para contratação. E eu te perguntei, já imaginando que a resposta seria isso, exatamente para que todos aqui saibam o seguinte: a gente pode se preparar ao máximo, a gente tem que fazer o máximo para estar no nível mais alto possível. Mas nesses clubes de menor investimento acontecem coisas que nós não temos como controlar, não vai ser o nosso currículo, o nosso conhecimento, que vai ser o primeiro ponto ali de entrada no clube. O que pode acontecer é o seguinte, e aí eu vou trazer para mim agora, envolvendo você. A maioria aqui não deve saber, talvez um ou outro saiba, mas antes de eu ir para o Madureira no Campeonato Carioca de 2020, o Lucas me chamou para conversar, cogitando a possibilidade de eu vir para Cabo Frense. Na verdade, não era nem cogitando, né? Era meio que me fazendo uma proposta, junto com um dos gestores do clube, e eu não vim, acabei indo para o Madureira. E nisso, as coisas foram acontecendo aqui, o treinador que veio acabou sendo demitido, e o gestor falou comigo depois: pô, tá vendo, se você tivesse vindo tal, já pensando num projeto de carreira assim para mim, de repente eu assumi o clube ou não. Mas você percebe que o critério ali era literalmente nenhum, porque não havia nenhuma relação entre a minha forma de trabalhar e a do treinador que viria. O Lucas, na verdade, tentou me buscar naquele momento por entender que naquele momento eu seria importante para o clube. E até para, de repente, fortalecê-lo caso as coisas andassem bem comigo aqui e nesse tipo de situação. Acabou que não deu certo, e para a Série D do Brasileiro ele teve essa situação de falar, né, pô, acho que agora está na hora da gente trazer, né? E viemos para cá, acabamos fazendo um grande trabalho, né, toda a comissão, ao ponto de não quererem que a gente saísse para retornar ao Madureira, já que a gente veio numa situação de empréstimo, praticamente de empréstimo, né? A gente já veio sabendo que teria que voltar. E acabamos não podendo permanecer aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso deu algum start até nos diretores aqui do clube que não tinham essa visão de algumas pessoas com uma ideia mais voltada para a área teórica aliada à prática, né? A prática fundamentada em si, né? Praxis, que é você unir teoria e prática e aplicar realmente e ter resultado, não só desempenho. Que, obviamente, para mim sempre vai ser o principal, é buscar o final, né? O resultado. Mas
através de um desempenho. Então, achei muito legal essa explanação e acabou servindo para tudo isso, para a gente fazer realmente um grande trabalho aqui e tentar repetir. Me Bom, já vou. fortaleceu muito, tá, Denis? E me fortaleceu muito porque, de certa forma, talvez tenha sido a primeira comissão que veio por uma indicação de fato minha. Todo ano você vai mudar, eu tinha alguns nomes, algumas coisas, e acabava vindo outras, né? Pela diretoria, pelos estatutários, que é um direito deles também. Porque jogador você consegue trazer, porque você tem 25 num grupo, tal, mas o treinador é um, né? Então acaba que tem que estar mais lá em cima, que quer escolher aquele um. Aí, no momento que você está numa situação ali de fragilidade, que era o que a gente estava bastante na Série D, acabaram comprando a ideia e isso faz com que as suas decisões, suas opiniões, suas indicações sejam melhor vistas a partir daí, né? No momento que você vê que você não está indicando um cara que porque é seu amigo, porque você gosta, porque já trabalhou com você, ou porque não sei o quê, porque você confia no Teve até trabalho. isso na reunião, né, que me chegou e depois eu comentei contigo, né? Algumas pessoas meio que falam assim, então vai trazer o amigo do Lucas, tá meio que se referindo a mim, por a gente ter uma relação de você até falar aquela coisa que a gente até brinca até hoje, né? Pô, a gente não é amigo, né, cara? Nossas esposas elas não saem juntas, não se conhecem, então a gente Eu até brinca nunca com fui isso na casa do realmente. cara, nele na minha, tudo. Eu falei, ó, porque ficava. E aquilo ali me incomodou, tipo, fica o amigo de Lucas, porra, velho, eu não tô trazendo um profissional que eu confio, cara, porra. Se é meu amigo, se não é outra história. Aí eu falei, não é meu amigo. Não vou na casa dele, ele não vai na minha, nossas mulheres não se conhecem, ponto. Cortei ali na raiz, porque você sabe como é futebol, né? Não, com certeza, e para mim, pô, muito certo. Não podia ter sido mais direto. Você sabe como eu sou também. Provavelmente eu faria algo semelhante, né? Você também sabe como eu sou em situações como essa. E assim, até para que vocês entendam também, pessoal, para vocês terem uma noção do que foi a repercussão do nosso trabalho aqui durante a Série D, na hora de voltar ao Madureira, o presidente do Madureira não abria mão, né, do retorno do Toninho Andrade, que era o treinador, e aí o presidente da Cabo Frense chamou a gente para conversar aqui e eu até fui meio receoso. Falei, caraca, ele deve ter convencido o seu Elias, que é o presidente do Madureira, a liberar a comissão para Cabo Friense para a gente continuar aqui, né? Imaginei que seria algo nesse caminho. Acabou que não era, mas ele fez a proposta para que eu continuasse como treinador, meio que para dar uma sequência no trabalho. Então, ali naquele momento, você já percebe assim, um mínimo de critério, né? E nesse ponto, para vocês verem como o Lucas não é meu amigo, eu cheguei nessa reunião sem saber que isso aconteceria, eu não fazia ideia. E ele já sabia. E eu não fazia ideia, então fui pego de surpresa com um convite desse. Não, eu quero fazer uma proposta para você continuar com a gente aqui como treinador, né? Mas acabei também não aceitando, porque até por ter um compromisso com o Madureira, e nesse meio que as palavras voam com o vento, né? Eu acho que você ser firme no posicionamento te fortalece ainda mais. Eu falei para ele, presidente, eu não vou ficar porque já tenho um combinado com o treinador, tenho um combinado com o clube e eu vou retornar ao Madureira. Mas aí ele agora já falou de novo, trazendo a gente que quer que eu fique, mas vamos ver como é que vai andar para o futuro. Bom, mas E então. Thiago ia ficar com quem se tivesse esse divórcio? E aí, menino, se posiciona, ia ficar com quem? Acho que ele ia para Madureira, não ia ficar mais perto de casa, mais perto da menina. Acho que ele não ia ficar por aqui, não. Beleza. Bom, pessoal, abrindo para vocês o que vocês gostariam de fazer, pedir que a maioria pensasse em alguma coisa, essa é a hora de tirar dúvida em relação à função, em relação até a relacionamento executivo, treinador, executivo, comissão técnica como um todo. Quem gostaria de se posicionar aí num primeiro momento? Só liberar o microfone e já começar a falar, tá? Fica à vontade. A galera tá escabriada. Pô, ninguém tem dúvida de nada, todo mundo sabe exatamente como é o dia a dia do executivo. Ó, já chamou, levantou a mão aqui, ó, treinadores de Denis, futebol. O Neto levantou a mão. Fala aí, Neto. Fala aí com. Pode fazer a pergunta para o Lucas na sequência. Vai o Wesley. Treinadores boa de futebol, noite. levantou a mão. Ah, tá. Boa noite, Lucas. Boa noite, professor Denis. Prazer estar aqui hoje falando com vocês. Me chamo Neto. Administramos aí a página do Instagram, Treinador de Futebol. Lucas, eu queria te perguntar,
qual seria a relação entre executivo e treinador na questão da formação do plantel, formação do elenco para a temporada? É uma decisão que o treinador também participa? É algo mais de cima, né, como você falou agora há pouco, como algumas decisões já são tomadas da diretoria? Como funciona esse relacionamento na construção do plantel, na compra de jogadores aí para formar o time para a temporada? Obrigado. Eu que agradeço, Neto, pela pergunta. Isso vai depender, obviamente, do time, né? Pode ter um time que acha que é a diretoria que monta e você traz um treinador para treinar esse time. Eu, particularmente, não acho que é a melhor opção, né? Eu acho que isso tem que ser um trabalho feito em conjunto, né? E trazendo sempre para o mundo ideal. No momento que você tem o seu coordenador metodológico, você tem uma comissão, todos alinhados no mesmo pensamento ali de forma de trabalho, eu acho que ali você vai estar muito mais dando. É a minha que está travando? Eu achei que fosse o seu. Lucas, acho que ficou mudo uma parte aí. Estão ouvindo? Sim, professor. O pessoal está me escutando bem? Lucas, está me ouvindo aí, cara? Sim, estamos ouvindo. Eu tenho que travar dele. Picotou tudo, cara. Tinha picotou tudo assim. Eu, pelo menos, não entendi nada da resposta, basicamente. Eu acho que foi o seu que travou, Denis. Pode ter sido, então. Então segue aí. Tá. Então, voltando, eu acho que vai depender do clube, óbvio, porque pode ter um clube que o dono do clube quer montar o elenco, ele traz um treinador. E aí o treinador que for para lá tem que respeitar, sabendo que é assim que o clube funciona. Mas eu entendo que o ideal é você estar alinhado com o seu coordenador metodológico, você estar alinhado com a comissão e, em conjunto, vocês tomarem a decisão. Eu, quando estou aqui, por exemplo, vou trazer agora para o caso prático. Um clube que, basicamente, quem decide isso aqui sou eu, Denis, Thiago e, obviamente, Toninho, que é o comandante maior, Toninho Andrade, é o treinador. Eu acho que essas decisões têm que ser dele. Eu estou ali muito mais para dar uma opinião, óbvio, e para ficar ali no pé da questão da folha, que a gente não pode ultrapassar o nosso planejamento financeiro. A gente tem um valor definido para a folha de atleta, para isso, para aquilo, a gente não pode sair. Então, direto ele me pergunta, e aí, ainda tem quanto? Dá para quanto? Então vamos fazer um extremo disso, outro daquilo, tal. Óbvio, a gente já vai com 12 anos ali, você pode ter uma opinião, você pode indicar um atleta que você acha que vai ser legal, que você acha que vai desenvolver com o perfil da comissão atual, como foi o caso de Feitosa, sabe? Um atleta que a gente tinha aqui, que não rendia muito bem, mas eu via um potencial, e quando a gente fechou com o Denis e Toninho, eu falava, rapaz, Feitosa vai evoluir bastante com esses caras. Consegui convencer ele para vir ganhar menos aqui, para jogar uma Série D e tal. Falei com o Denis disso, e foi um atleta que hoje eu sei que cresceu pra caramba. Denis adora ele, a competitividade dele, a forma dele de trabalhar, porque a gente já vai conhecendo as características de cada um, né, do atleta, da comissão, disso. Mas eu acho que essa decisão até ele fala disso hoje, Lucas. Até ele fala sobre essa questão da evolução dele como profissional depois de ter trabalhado com a gente na Série D. Isso, para mim, e ele lembra que um eu legado falei que isso, vale né? mais do que um resultado. E ele lembra que eu falei isso para ele, né, velho? Velho, fica mais uma temporada aí que você vai crescer muito com eles e tal. Então, resumindo, mas, assim, é óbvio que a gente pode contribuir, mas eu acho que aquilo ali tem que ser muito mais da comissão. Só que para você colocar na mão da comissão a montagem de elenco, você tem que confiar na comissão. Você tem que saber que você vai ter seu trabalho consequência, porque também clube que muda treinador a cada 3 rodadas, já é melhor não botar para a comissão montar. Por mais absurdo que seja, mas se você vai mudar o treinador daqui a um mês, é melhor que ele não monte o elenco. Né? Aí a gente vai começar a correr atrás do rabo, igual o cachorro fica correndo atrás do rabo. Eu monto meu time, trago um treinador que não montou o elenco, nem sabe nada. Aí vai ser mandado embora. Porque se ele monta e você manda embora, quando chega o outro, você tem que trazer mais jogador, aí você não pode mandar embora o atleta, ou se manda, tem que pagar 100% do contrato, não tem, não paga, aí não paga, começa as multas por não ter pagado a rescisão no prazo de 477 da CLT, e por aí vai. E aí você cria essa bola de neve monstruosa que gerou de dívidas que gerou
hoje em dia os clubes brasileiros têm, né? Alguns superando até 7 vezes o EBITDA. Tecnicamente, a empresa é quebrada se tiver isso aí, 7 anos de faturamento de dívida, não tem como se pagar. Então, Neto, é isso, velho. A gente, a gente tem que ter algum aberto aí, Ludberg, ó, Ludberg, tá dando. Já foi, fechou. Aí, a gente tem que saber qual é o que a gente julga como ideal na teoria, mas sempre trazer para a realidade, né? Então, hoje aqui eu tenho plena convicção de que eu vou seguir com minha comissão até o final do campeonato. Eu tenho plena convicção e confiança na montagem de elenco com eles, então a gente vai poder fazer esse trabalho junto. Se for num clube que você já é um clube maior, ou um clube que você não tem essa convicção, infelizmente, pode existir disso, talvez algumas decisões você tomem sozinhas. É muito complicado. Ou então, ao contrário, vamos supor, se eu vou ser bem pragmático e sincero, se eu sou convidado hoje para ser o executivo do Santos, porque eles estão buscando um executivo, se isso fosse ano passado, então vou dar um exemplo real, não vou nem usar meu nome. Felipe Ximenes, que é para mim um dos top 3 do Brasil, foi para o Santos estava numa fase política e administrativa e financeira terrível, mas no campo estava dando resultado, com um cara como o Cuca de treinador. Irmão, aquilo ali não era o momento dele tomar protagonismo, nem, peraí, vamos dividir aqui, Cuca. Ali, Cuca estava mandando no Santos, velho, porque ele estava segurando o piano. Gosto ou não gosto do cara, gosto ou não gosto da forma de jogar, gosto ou não gosto do jeito, o que for que seja, você tem que ter essa muita habilidade, né? Às vezes você chega num time que o treinador é muito maior do que você. Não é o caso até de Felipe Ximenes com o Cuca. Eu acho que são dois gigantes, né? Mas eu digo pela circunstância que ele chegou já com o bonde andando, numa mudança de presidência. Então, é complicado. Você tem que ver o caso a caso. Mas, julgando o mundo ideal, eu acho que tem que sim ser um trabalho em conjunto, executivos, gerente, coordenador técnico, comissão, auxiliares, e nunca esquecer, analistas de desempenho. Wesley, você na sequência aí, por favor, pode fazer sua pergunta. Olá, Lucas, Denis, boa noite, pessoal aí também do curso. Lucas, você falou na sua experiência que você chegou a trabalhar em alguns clubes aqui do Nordeste. Eu queria saber de você se existe alguma diferença na direção dos clubes do Nordeste, na montagem do elenco, no convencimento de atletas para vir jogar no Nordeste, ou até de comissão técnica, se existe alguma diferença. Boa, Wesley, obrigado pela pergunta. Eu trabalhei no Bahia e em diversos outros clubes menores aí do interior da Bahia, né? Eu nunca trabalhei em outro estado aí no Nordeste. Mas eu acho que existe sim uma diferença, assim, no momento que você está num clube menor do Rio, você está num clube menor de São Paulo, você tem uma vitrine muito maior, né? Você consegue ter esse convencimento de vir para a vitrine Rio de Janeiro, vir para a vitrine São Paulo, mas ao mesmo tempo você também tem a vitrine aí no Nordeste que eu falava era o Bahia e o Vitória, né? Do cara poder se destacar e vir para o Bahia do Vitória, como foi no Anápolis, que era o Goiás, o Vila Nova, né? Eu acho que a gente muda um pouco os argumentos para no poder de convencimento, os argumentos para convencer o atleta, mas sempre vai haver algum argumento para você fazer com que você tentar convencer o atleta a ir para um clube menor, sabe? Mesmo que seja numa situação. Eu acho que o principal é quando um clube consegue ter um planejamento financeiro e, mesmo pagando pouco, ele consiga pagar em dia. Eu acho que se um clube que faz uma competição pagando em dia, no outro ano ele tem uma facilidade absurda para contratar atleta. Absurda. E se ele passar 1, 2, 3 anos fazendo isso, as pessoas começam a te procurar. Você para de peneirar para ficar tirando pedido e escolhendo, porque o mercado está terrível. Então, às vezes é melhor você ser honesto, pagar menos, mas pagar o que pode ser feito, né? Então, acho que é isso. Eu acho que tem sim diferenças culturais no Nordeste, como no Rio, como em São Paulo, como em Goiás, que são os quatro
estados, né, que eu trabalhei, mas faz parte do gestor ter essa habilidade de saber de lidar com diferentes personalidades, e quem está no futebol e não está acostumado com isso, é melhor trabalhar em outro lugar. Porque dentro do clube ele vai ter pelo menos aí uns 7 estados diferentes, contando jogador, comissão, executivo, diretor. Vai ter evangélico, vai ter o cara querendo ouvir sertanejo, querendo ouvir pagode, querendo ouvir samba, querendo ouvir música gospel, querendo rock, por aí vai, né? Brega, funk. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças, mas assim é difícil, porque talvez seja mais difícil o cara daqui do Sudeste, do Sul, se adaptar no Nordeste do que o inverso, né? Porque, de certa forma, a cultura do Rio e São Paulo é muito forte no Brasil todo, por causa da televisão, por causa dessas coisas. Então, a gente talvez sinta menos, né? Eu acho até que Denis poderia responder mais. Às vezes é um choque para ele chegar lá na Bahia, ou chegar no Piauí, principalmente, né? Culturalmente falando, mas não sei. Eu acho que depende muito também da pessoa ser safra, Eu vou te falar que isso aí é até um negócio interessante, cara. Existe eu no Futebol Manager, né, no jogo de videogame, há algum tempo. E ali a minha adaptabilidade é tipo uma nota muito alta para o jogo, né? E realmente, cara, eu tenho uma facilidade muito grande de me adaptar aos lugares. Assim, como você, trabalhando em lugares parecidos com você, né? Trabalhei em São Paulo, trabalhei em Goiás, trabalhei na Bahia e, além desse, trabalhei no Piauí, né? E nunca tive nenhum problema com a adaptação, cara. Para mim é super tranquilo. eu Agora, particularmente cada um só adoro. cada um, né? Não tem muito jeito. Eu Eu também. particularmente adoro Eu conhecer também, outras pô. culturas, lugares. Eu já estava falando agora na sequência, né? Pô, Madureira, Cabo Friense, aí Madureira, Cabo Friense, falei, pô, já estou muito tempo no Rio, tem que sair um pouquinho de novo. Eu gosto Eu muito de brinco que eu conhecer outros gosto de lugares. pamonha graças ao Anápolis, porque eu não sabia o que era pamonha até ir para lá. Lá em Salvador, desculpa lá, eu digo, o pessoal vem de merda e dizia que era pamonha, eu odiava. Não falasse agora de pamonha, não, odeio. Aí eu descobri o que era pamonha lá. Eu fui para Salvador, morei lá um tempo e não gostei de acarajé, né? Nem provei. Não tem como. E você sabe o motivo de não ter como também. Bom, Girão, você agora aí, Girão. Faz a sua pergunta, por favor. Valeu, Denis. Boa noite ao Lucas, boa noite, Denis, boa noite ao pessoal do curso também que está acompanhando aí, né? Lucas, eu queria te perguntar, recentemente eu estava olhando estava lendo uma reportagem, estava lendo uma notícia do meu país, e essa notícia ela falava sobre o Osasunha, e falava de um cargo que o Osasunha criou, que era o cargo de diretor de identidade cultural, algo, diretor, coordenador, enfim, de identidade cultural. E aí eu queria saber, claro que acho que na realidade do nosso país vai ser um pouco difícil isso, mas eu queria saber a tua opinião sobre o seguinte aspecto. Como é que a gente consegue, ou qual seria o ideal, né? Será que seria ideal a gente ter uma identidade metodológica, um padrão, um modelo, né? Tanto de metodologia de treino quanto também uma ideia de jogo para um mesmo clube, né? Que algo que seja construído desde a base até a equipe profissional? E se sim, né? Quem é que estaria apto, vamos dizer assim, para desenvolver esse trabalho? Você falou da questão do coordenador metodológico, né? E aí a gente tem uma série de pensamentos diferentes, porque você tem comissão na base, você tem comissão no profissional, treinadores que vão sendo substituídos, você tem executivo de futebol, etc. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia, sobre como é que isso poderia vir a acontecer no Brasil e se, na tua experiência, se já acontece, se você já se deparou com alguma situação como essa. Obrigado pelo espaço aí, viu, Denis? Valeu. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é sempre bom a gente, tudo que for fazer na prática, a gente tem que partir do pressuposto que é a vida real. Seria lindo a gente ter realmente, e tem clubes que têm, eu acho que o Atlético Paranaense já tem isso, uma forma bem enraizada, né? De você ter uma definição de trabalho, aquela coisa toda, né? Que eu até cheguei a falar no início. Mas vamos lembrar que na prática, muitas vezes ocorre que o clube profissional, a equipe principal, a equipe profissional, troca de treinador constantemente e sem critério nenhum. Isso é um fato. Então, às vezes, se você
por mais louco que seja, são coisas que eu fico pensando, sabe? Você agora me instigou a pensar e não é uma opinião formada, mas vamos supor, talvez se ele tiver também diversos tipos de treinadores diferentes de trabalho lá na base, talvez seja mais fácil para ele se adaptar a esse caos que é o profissional, né? Mas ao mesmo tempo eu também não posso querer defender o caos, então vamos causificar, né? Criar um caos em tudo, porque óbvio que o ideal seria sim você ter já na base um trabalho, é, e seguindo essa sequência, e não necessariamente ser tudo igual, né? Aí você tem que trazer mesmo um coordenador de sua confiança, profissionais que estejam capacitados e acostumados a trabalhar com criança de 10 anos, de 12, de 14, 16, 19, cada um no seu posto, sabe? Aí você avalia, para ele chegar no profissional com essa capacidade, qual é o tipo de trabalho que eu faço aqui, qual é que eu faço acolá. Outra coisa, normalmente o cara está ali no sub-10, doido para subir para o sub-11, do sub-11 para o sub-12, do 12 para o 14, 15, 20. Porque talvez ele ganhe R$ 1.000 no sub-10 e no sub-20 ganha 20 mil e já no profissional vai ganhar 200. Então, talvez também não valesse uma reflexão, porque aquele cara é muito bom para um sub-10, ele sabe lidar com a criança, ele sabe isso, e talvez no sub-20 ele não renda melhor, talvez tenha outros nomes melhores. Talvez aquele cara seja o melhor do Brasil no sub-10. Talvez não valesse, rapaz, dar também valor e importância do trabalho do cara no sub-10 e criar uma remuneração, uma forma de que ele não precise ficar naquela agonia querendo sair do sub-10 para ir para o sub-11, porque vai subir de 1.000 para 1.500. Não sei, são pontos a serem para se refletir, sabe? Eu, sinceramente, assim, não tenho uma opinião formada, assim, de logo, porque é um trabalho que, desde que eu sou do Bahia, eu não estou mais num clube que precise eu estar enfrentando esse tipo de problema e estar gastando meus neurônios tanto com isso, né? Que eu não tenha me deparado. Então, falar sem estar é muito fácil, né? Eu ia criar para você um cenário lindo aqui de todo mundo muito bem remunerado, planos de cargos e salários, criar uma metodologia do sub-1 até o profissional, com psicólogos, com pedagogos, sabe? O discurso eu sei, pô, entendeu? Mas, velho, o discurso todo mundo aqui que vai pegar um livro, vai ver uma palestra, vai ver um curso, vai ficar sabendo, né? É isso daí, mas na vida real, na prática, eu, sinceramente, eu não tive ainda esse desafio. Porque no Bahia eu fui supervisor e depois fui gerente de futebol, mas do profissional. Era uma coisa um pouco ainda... Não tinha essa ligação tão forte, que era um momento de transição de poder, né, de política, quando o Bahia sofreu uma intervenção, teve umas eleições diretas, eu participei desse primeiro mandato tampão, fiquei 1 ano e meio lá. Já tinha trabalhado lá antes, 1 ano e pouco, mas na área comercial. Então, é um desafio que eu nunca me deparei, entendeu? Mas, realmente, é uma pergunta muito pertinente. Eu acho que tem assunto a gente para conversar bastante. E acho que Denis, sinceramente, é um cara muito capacitado até para falar mais até do que eu em relação a isso, porque ele tem essa visão já metodológica muito mais enraizada do que eu. Eu vou deixar para abordar mais isso no curso, até para termos todo mundo perguntar aqui, mas lá certamente falarei sobre isso também. E Girão me fez pensar também por causa do Lucas, essa situação de fazer quando fala em caos, né, já me vem à cabeça teorias de suporte à metodologia de treinamento, e aí vem teoria do caos como uma teoria de suporte, e fazer o que o Lucas falou se enquadra no chamado caos determinístico, né? Que é você provocar um caos realmente, mas sabendo não, você não sabe, mas você imagina o resultado final, que no caso dele é essa questão da adaptação a diversas formas de jogar futebol, né? Então, Por foi exemplo, interessante. se você chega para dar um treino e está no campo o cavalo do traficante dentro do campo, o que é que você faz? Você vai embora ou tira o cavalo? É um fato real que aconteceu com a gente no clube, né? Estou mentindo? Isso aí parece loucura, né, cara? Mas é verdade. Você está dando treino, do nada o cavalo do traficante invade o campo de jogo. E aí? Parece aquelas pegadinhas do Arnaldo no Bem Amigos, que o Galvão falava para ele, mas Arnaldo, isso nunca vai acontecer. Mas isso aconteceu. O cavalo do traficante invadiu o campo.
Agora está na vez do Gabriel fazer a pergunta, depois o Jugberg. Então, Gabriel, fica à vontade aí, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, professores, né? E a todos do curso. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, são duas a fazer, né? Aqui no Rio, um trabalho que me chamou muita atenção foi o do Jair Ventura no Botafogo, né? E o professor estava falando até do suporte, da parte executiva, do gerente de futebol, do supervisor. Eu ia perguntar a vocês o que acontece. Quando que vocês sabem que aquele treinador ali pode dar certo no profissional? Tem um feeling? Ele já vinha como ele foi estagiário, preparador físico, analista de desempenho, auxiliar, passou quase que por todas as áreas, né? Quando que vocês têm esse estalo de falar, opa, esse cara aí pode dar certo no profissional, e ele pegou o bonde andando, né? Assim. Gabriel, não eram duas? Desculpe, eu acho que eu só ouvi um, Isso. não sei se... E a segunda é o Simeone, né? Que é um treinador também que eu admiro muito e vejo isso que os senhores falaram do cargo que o amigo falou do Osasuna, né? O Simeone contrata jogadores dentro daquela filosofia porque o clube deixa, né? Assim, meio que ele não tem uma trava, né? E ele vive remontando aquele Atlético. Ele perde Cabe, ele perde Cuca, ele perde... o Cuca até que ficou, mas ele perdeu o Thiago, perdeu o Falcão Garcia e conseguiu chegar a 2 finais de Champions League. Essa era a pergunta, né? Acho que deu para colocar, né? Deu sim. Obrigado, Gabriel. Eu vou responder a segunda Gabriel primeiro. gosta do Simeone e do Jair Ventura. Será que gosta de defender? Será que é retranqueiro? Não, Tipo isso. Em relação a Simeone, eu acho que se ele tem, você quer dizer que ele tem uma liberdade ali grande de contratação, não é isso? Não conheço o Simeone, mas provavelmente, isso é muito provável, que ele tem uma confiança enorme da diretoria dali. Eu acho que pelo tempo que ele tem lá, pelo trabalho que ele vem apresentado, e certamente é pela postura dele, pela competitividade dele, pelo nível intelectual dele, por tudo isso, talvez pela gestão de pessoas dele, por tudo isso, ele já conseguiu criar uma situação, eu vou falar errado, se está dando certo ali, se é um cara de plena confiança. Eu não sei nem se o cargo dele ali é treinador só ou se ele já é uma espécie de manager, né? Como é... Não sei se como é comum na Europa, né? Não é a maioria, mas de vez em quando a gente vê situações assim. Então, acho que é natural. Eu acho que talvez tenha acontecido de uma forma natural. Sinceramente, eu não lembro como era quando ele começou lá. Será que ele tinha toda essa liberdade, tinha toda essa situação, apesar de ter sido um jogador de altíssimo nível, né? Então já chega com uma banca maior, né? Ele é um cara que já chega gabaritado, já chega todo mundo sabendo quem é. Isso ajuda. A gente pode achar que não, mas no futebol ajuda, uma carteirada ajuda, né? Se você está aqui em um clube pequeno e você traz, como por exemplo, com todo respeito ao Flamengo do Piauí, mas vou trazer um exemplo. Você chegou lá dentro e chegou como auxiliar de Atisson. Pô, irmão, os jogadores vão respeitar porque é Atisson. Não tem como não respeitar. Pode-se até perder o respeito se o cara não souber fazer uma gestão de grupo, se o cara não for ponta firme, se o cara não tiver duas conversas. Mas quando chega, e diferente do que, se chegar aqui eu, Lucas, e o cara ninguém me conhece, é diferente. Você tem que conquistar esse respeito. Você tem que conquistar no dia a dia o respeito, enquanto que um cara desse tem que no dia a dia não perder o respeito, né? Sim. Então, acho que no caso do Simeone foi os dois, né? Já chega com a banca e à medida que ele foi mostrando que era de verdade, deve ter aumentado a moral dele lá dentro, as responsabilidades, as funções e tal. Em relação a quando você fala quando esse cara está pronto, quando esse cara vai dar certo, eu acho que realmente tem diversas situações. Eu acho que o feeling é importantíssimo, né? Mas eu acho que esse feeling não é uma coisa mística de ele é
A Lua está em Saturno e ele é Capricórnio com Escorpião, então vai dar certo aqui. Eu acho que o feeling, quando você tem, é porque você já tem uma bagagem de conhecimento, de estudo, de vivências que faz com que você tenha essa percepção, né? E aí, por exemplo, ele pegou um trabalho pronto, e aí eu já vou discutir conceito, eu não vou falar mais de Jair Ventura. Primeiro que é um cara que eu tenho uma relação boa, e segundo que eu nunca trabalhei com ele. Então, eu não quero falar de um profissional de futebol, principalmente um cara que eu não conheço, trabalho assim de perto, e ainda mais é um cara que eu tenho uma relação. Temos amigos em comum, às vezes a gente já sai assim para jantar ou coisa e tal no Rio. É um cara que pessoalmente eu gosto. Quando você está pegando um trabalho pelo início, você tem que você tem que saber desenvolver um trabalho, senão o trabalho não anda. A pré-temporada é importantíssima. Quando você pega pelo meio, vai depender muito mais do trabalho anterior do que o seu trabalho agora. Você não vai conseguir mudar a direção do navio. Então, às vezes, você pode ter um cara com uma excelente gestão de grupo, relação pessoal, e os jogadores abracem, sabe? Pode ter sido isso naquele Flamengo de Andrade, como pode não ter sido. Pode ter sido isso com o Botafogo de Jair, como pode não ter sido, sabe? Como pode ter sido alguns que assumiram e se deram mal pelo trabalho anterior e não ter sido culpa do cara que assumiu. Pode ser tudo junto. Então, cada caso tem que ser estudado. É porque às vezes a gente fica querendo uma receita de bolo ou até uma resposta concreta para uma coisa que não vai ter resposta concreta, irmão. É uma teia de aranha, são milhões de coisas. O salário estava em dia? Não estava. O trabalho que Jair Ventura pegou antes de pré-temporada foi bom ou não foi? Jair Ventura é bom de grupo ou não é bom de grupo? O preparador físico era bom de grupo, não era o fisiologista, o gerente, o supervisor, as logísticas de viagem eram boas ou o nego sofria pra caralho para fazer uma viagem? Pô, tem tanta coisa, a nutricionista era boa, não era. Os atletas, o próprio perfil da montagem do elenco, os caras tinham competitividade alta, não tinham, eram ladrões da bola, como você gosta de falar, eram atletas com fome. Eu não lembro de todos esses detalhes. Tudo isso vai influenciar, né? É aquela lista de ajudas, né? Tudo. O que ganha jogo, irmão, é a única coisa que você tem objetivo no futebol. Ganhar jogo é o quê? Fazer mais gol do que toma. Isso é fato, mas como é? O salário em dia ganha jogo, não, mas ajuda. Um campo bom de trabalho ganha jogo, não, mas ajuda. A comissão técnica que conhece de futebol, que sabe trabalhar, ganha jogo. E por aí vai, entendeu? Então, dentre todos esses fatores, se uniram e fez com que um deu certo, que o outro deu errado, né? E às vezes pode dar certo porque é ruim, ou porque é bom, às vezes dá errado porque é ruim, mas pô, é muito simples você falar é ruim ou é bom, entendeu? Porque tem fator pra cacete, que às vezes o cara tem um conceito fodido e não consegue colocar em prática. Tem muito treinador que é um monstro falando e tem o conhecimento e sabe, mas o cara não sabe aplicar, não sabe fazer um treino. O próprio Jorginho, eu vou falar de Jorginho porque ele falou isso e eu fiquei impressionado com a humildade, principalmente quem foi, Jorginho, o lateral direito. Para mim, o maior lateral direito que eu já vi jogar na minha vida. Ele falou que no começo da carreira, ele foi lá, começou a ver uns treinos de Tite e ele copiava os treinos. Ele falou, rapaz, não tinha a mínima noção do que era. Depois, hoje, estudando, tal, eu vi que eu não estava pronto naquela época, porque eu fazia um treino, porque a Tite fez, mas eu não sabia nem para que era o treino. Eu queria fazer um treino para uma coisa e estava repetindo um treino. E eu achei muito bacana a humildade do cara que para mim era um monstro. Eu não sei se vocês acompanharam, chegaram a acompanhar, porque o Henrique, que está com a gente aqui, acho que jogou com o Jorginho no Vasco. O Henrique está aqui na reunião com a gente. O Henrique deve poder falar, Jorginho, meu Deus do céu. E eu achei muito bacana, foi no Footlink, que era transmitido pelo Esporte Interativo, então acho que não tem problema nenhum eu falar esse exemplo específico. Por sinal, é um evento que faz muita falta no futebol, muita cara. Falta. Nossa, como eu gostava de sair de casa para ir para o Footlink. Era um negócio que eu gostava demais. A gente se conheceu lá. E eu acho que Gabriel quer concluir. Conheceu mais ou menos, né? Tipo, não, lá foi eu mesmo. Beleza? Tá. Não foi conhecer, né? Eu era garoto ainda. Falou do Jorginho, né? Até peguei um gancho, quero até pedir desculpa, mas meu pai é torcedor do América, né? Então eu pude acompanhar o Jorginho trabalhar sem condições e chegar a uma semifinal de turno e uma final de turno, né?
Então, é bem bacana. E nisso ele era um replicador de movimento, né? Porque ele estava replicando. Né? Exatamente. Quando eu trabalhei no América, Gabriel, que a gente foi campeão lá da Taça Corcovado, a primeira pessoa que me deu parabéns foi o Jorginho. Foi o primeiro a me dar parabéns, porque ele até se diz América, assim, não sei se é mesmo ou não, mas ele jogou no América, né? Foi de lá para o Flamengo, e ele foi o primeiro cara a mandar a mensagem, pô, parabéns pelo título aí, vamos fazer o América de novo para a Série A do Carioca, e a gente acabou realmente chegando na Série A do Carioca. Vou passar agora a palavra para o Jugberg, que está com a mão levantada também. Boa noite, Denis. Boa noite, Lu. Todos. Sem querer ser redundante, porque a gente já falou sobre base, né? Vocês falaram aí agora há pouco. Queria saber o seguinte: nós que estamos começando, ou que somos torcedores, a gente tem uma opinião diante da crise, né? Que os clubes vêm passando já há muito tempo, e a gente tem uma opinião de que seria mais fácil trabalhar com a base, porque os clubes não trabalham tanto a base. Então, a minha pergunta é oneroso formar em casa? É difícil formar em casa? E por que os clubes brasileiros, ou alguns, né, ou a maioria, eles formam pouco, ou eles formam mal, ou eles utilizam pouco a base no profissional, salvo um clube ou outro? Mas a minha pergunta basicamente é essa. Resumindo, é difícil formar? É caro formar? Ou qual é o problema de formar? Ô, Ludberg, eu acho que tem também diversas respostas para essa pergunta, né? Primeira pergunta que eu faço, que é meio clichê, virou clichê, né? Base é custo ou investimento? Aí todo mundo corre e responde, é investimento. Eu já acho que depende. Se você fizer mal, fizer errado, é custo. Investimento se você fizer direito, né? Mas não é fácil, realmente não é fácil, mas eu acho que é uma solução, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente, repito, tem que trazer a situação para a vida real. Eu vou trazer aqui para Cabo Friense, que é o clube que eu tenho hoje, e eu posso falar com propriedade. Ano passado, a gente terceirizou a base para um projeto muito bacana aqui no Rio de Janeiro, com organização e tal. É o ideal? Não é o ideal, mas eu não tenho a condição, eu não tinha condição. O clube está passando por um processo de reestruturação. Eu estou aqui desde 2018, nesse período aí, a gente conseguiu praticamente zerar as dívidas do clube, né? O clube tinha quase 4 milhões de dívida, hoje deve ter aí no máximo 700 mil, contando em processos em execuções, né? O clube tem todas as certidões, porque já entrou no refis tributário, paga todo mês R$4.000 de imposto, que não é nada. Hoje não tem mais dívidas de curto prazo nenhuma, né? E está aos poucos zerando tudo, né? Processo deve ter uns 10 na Justiça do Trabalho em fase de execução, não recebemos mais processo trabalhista, não temos mais aquela bola de neve, mas, ao mesmo tempo, as receitas caíram drasticamente nos últimos anos aqui no Rio, por conta de algumas situações com a Globo, com o Flamengo, o MP do mandante, etc, etc. E aí eu não vejo outra saída, porque por mais que eu tenha que pensar no longo prazo, como eu disse mais cedo, eu não posso esquecer de ação imediata, de curto, porque senão acaba o clube, né? A gente tem que realmente montar um quebra-cabeça sem ter peça suficiente para o quebra-cabeça. Então, na situação do Cabo Friense, tem sim um interesse em trazer de volta a base depois, mas a gente entendeu que era melhor terceirizar e fazer direito do que fazer aqui da forma que estava, tendo um custo por ano de quase R$500.000 para manter 3 categorias, que eram as categorias obrigadas pela FERJ, com custo de salário, custo de inscrição, logística de viagem, e fazer um trabalho que você estava vendo que não ia dar em lugar nenhum, estava mal feito, a gente não tinha mais condição, fazia só para o Carioca, então ficava o quê? 4, 5 meses com o trabalho, depois parava esses meninos de 6 meses. Isso é trabalho, isso é desenvolver, sabe? Outra coisa, quando eu cheguei lá no Bahia, naquele período de caos político, o nosso sub-20 tinha 91 atletas. Você consegue desenvolver alguém? 91? Os caras ficavam correndo em volta do campo, uma parte. 91, irmão. Não tem como.
Ah, saiu o Talisca. A Talisca saiu porque ele saiu da curva e ele mesmo se desenvolveu, né? Eu até brincava de Talisca é um medalhista olímpico brasileiro. O cara foi muito mais por ele do que porque a gente é um país que deu um suporte para um cara de ser medalha de Olimpíada. Não, ele foi um ponto fora da curva e virou atleta, como alguns outros. Porque eu não acredito que você consegue ter num campo 91 atletas sub-20 e conseguir dar algum trabalho. Posso estar errado, pode ter algum mágico, pode ter um treinador que com a experiência saiba como fazer. Eu, na minha ignorância, não sei. Então, eu acho que ele não desenvolve. Quem foi que fez a pergunta mesmo? Foi Lugberg, Foi o né? Lugberg. Acredito que Lugberg. tenha até caído, saiu aqui da conexão. Depois ele vê pelo vídeo. Então, eu acho gravação. isso. Eu acho que não faz por diversos fatores. Por falta de dinheiro, por falta de priorizar a base, por falta de conhecimento, por desespero de financeiro, por desespero do imediatismo e aí às vezes fica remando contra a maré, também por um erro de comunicação do próprio clube de passar para a torcida, passar para a imprensa, porque a imprensa e a torcida acabam atrapalhando nesse processo. E se eles têm a culpa deles, talvez você possa, com uma comunicação melhor, trazer eles para o seu lado, explicar o porquê o atleta está sendo lançado, por que não está sendo lançado, por que ele está tirando. Às vezes você coloca um atleta num jogo, ele vai bem, a torcida começa a achar, tem que botar base, é o melhor do mundo. O menino não vai ter um lastro para jogar 70 jogos no ano. Então é natural que ele jogue bem 1, 2, 3, às vezes no quarto ele cai de produção, absurdo. Aí a torcida já quer matar, dizer que virou estrela ou que virou isso. Tem tantos fatores para se analisar num momento, o porquê, né? Mas a gente continua ainda formando muito. Eu tenho até minhas dúvidas se o nosso atleta médio hoje está no nível dos atletas médios da Espanha, da Holanda, da Alemanha, mas ainda assim a gente exporta para caramba, ainda assim a gente é um celeiro de atleta, a gente ainda é um país que tem uma miscigenação que eu acho que é importantíssima para o esporte. Eu acho que quanto mais essa mistura de raças, mais características você vai ter. Mas eu acho, no final das contas, que não forma, como você falou, talvez da forma que as pessoas esperem. Primeiro, que se cria uma ilusão que antigamente só tinha craque e hoje não. Hoje todo mundo é uma merda. Não é bem assim, né? Segundo, que falta dinheiro, falta prioridade, falta algum saber também, falta convicção, falta também, às vezes, um plano metodológico chancelado pelo conselho, porque se você deixa para a diretoria executiva, a cada 3 anos muda a diretoria, muda tudo. Mas se você chancela um negócio de longo prazo com o conselho, talvez fique pelo menos mais difícil de mudar. E aí vai. Tudo isso somado acaba acarretando aí na sua pergunta. Para a gente fechar aqui o nosso encontro, Henrique, eu acho que levantou Marcos a mão. foi o primeiro a falar, velho. Ele não conseguiu fazer a pergunta. Marcos, não sei se ele ainda quer. Não, ele fez. O Marcos é o Girão, ele fez a pergunta do Ossassunha. Foi ele. Ah, tá. Isso. Sim, tá. Desculpa, é porque tá tão diferente. Ele fez a pergunta. Deixar para o Henrique para a gente finalizar o nosso encontro, para fazer a pergunta dele ou a colocação dele. Pode ficar à vontade aí, irmão. Boa noite, Lucas. Boa noite, Denis, tudo bem? Boa noite a todos que estão aqui participando do curso. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Lucas. Uma não, na verdade 2, né? Sendo bem prático. Você, como gerente de futebol, goza de um grande prestígio com a sua comissão técnica, hoje, e também com a diretoria. Quando o resultado ele não está vindo, e você sabe que a comissão técnica ela está desempenhando um bom trabalho, em qual lado você deseja ficar? Você tem que ficar, até porque o resultado não vem, a diretoria que é a cabeça do treinador, e você sabe que a curto prazo as coisas não estão funcionando, mas a longo prazo o resultado virá. Em que parte o gerente tem que ficar? De qual lado? E a segunda pergunta é: quantos profissionais, na sua visão, você acha que deve compor uma comissão técnica? Já que eu tenho visto em vários clubes que eu já passei também, não só como atleta, mas também como profissional e auxiliar técnico, uma diretoria composta com vários integrantes, recebendo salários dos clubes,
e as comissões técnicas enxutas, com 4 profissionais somente e mais de 32 jogadores? Oi, Henrique, é um prazer, uma honra estar respondendo a pergunta sua. Em relação à primeira pergunta, eu acho que tem que rifar a comissão. Estou brincando. Eu acho que você tem que ter muita habilidade para. No momento que você tem esse prestígio com a comissão, com a diretoria, você tem que estar muito alinhado e mostrar o que você acha. Por exemplo, eu já participei de situações de que, por mim, a comissão teria sido mandada embora na própria pré-temporada, porque eu tinha plena convicção que não daria certo. Meu presidente, na época, esperou começar e com pouquíssimos jogos mandou embora. Eu tinha certeza que o trabalho não ia dar certo. Como eu já participei E outra, e essa conversa era dita com muita franqueza, junto com essas pessoas, que eu estava vendo que o trabalho não ia dar certo, sabe? Eu já tive treinadores também, que eu já conversei, eu sabia que o negócio não estava dando certo, sabia que tinha problema de relacionamento, chamo, na maior das habilidades falando, paguei uma pizza, contei toda a situação, mas às vezes a negação não faz com que o cara enxergue, converse com os auxiliares. E aí o trabalho de campo estava dando certo, mas você sabe que é uma questão de tempo, né? Como já aconteceu de eu achar que meu presidente ia mandar embora um treinador, que eu estava acreditando no trabalho e eu, sinceramente, estava trabalhando para não mandar e estava num conflito interno de pensar em até pedir demissão, caso acontecesse a demissão do treinador também, né? Acabou que ele não foi mandado embora. Eu nunca tive, assim, um caso desse, de eu ter que ficar de um lado ou do outro, né? Então, eu não posso falar como eu vou me comportar, mas eu acho que a postura correta de você é adotar uma postura pró-clube. Você tem que ser muito verdadeiro e ter muita habilidade também para falar, tanto com a comissão quanto com a turma de lá de cima, né? E talvez a melhor solução não seja nem ser radical para um lado, nem para o outro, é você, de uma forma pacífica, de uma forma civilizada, se tiver que sair junto, sair, mas tem briga com um lado, se tiver que ficar e tirar o treinador também, entendeu? Mas tem que avaliar muito caso a caso e tem que estar na situação para saber como você vai se comportar, né? Você tem que entender também os motivos, talvez, que levem um presidente a querer fazer isso, ou entender os motivos que levaram o treinador a fazer aquilo. E velho, eu prezo sempre muito pela harmonia do ambiente, sabe? Eu acho que isso é muito importante, acima de tudo. Se você não conseguir trabalhar com verdade e harmonia, o trabalho fica extremamente desgastante, vira uma briga de ego, de vaidade, você vai para o trabalho destruído de cansaço, e aí só o que te salva nessa situação é resultado. Porque quando você está numa situação assim, com resultado ruim, meu irmão, é melhor tomar uma surra por dia do que ir para o trabalho. Você, como atleta de alto nível que for, você sabe muito mais do que eu como é você estar num ambiente turbulento, né? Então, se a gente pelo menos não tiver o mínimo de relação cordial, velho, vai ter uma hora que as derrotas vão vir. Aí nessa hora, meu irmão, você vai ver o inferno. E a segunda pergunta foi em relação à comissão técnica, a quantidade ideal, na sua visão como gestor, que deva compor uma comissão técnica para fazer um bom trabalho. Porque muitos clubes têm vários diretores. Às vezes tem até mais diretor do que integrantes da comissão técnica. E eles querem um elenco, te põe dentro de uma situação com elenco inchado, de mais de 32 jogadores, e buscando sempre cobrança, resultado, aquelas coisas todas, né? E a gente sabe que o nosso futebol está com uma evolução muito grande, de vários integrantes, várias pessoas que podem compor uma comissão técnica e trabalhar ali junto. E quanto mais profissionais tiver, melhor para o treinador, que ele filtra mais deixa o trabalho para os outros integrantes e filtra mais e foca mais dentro da parte tática. O que você acha sobre isso? O número. Eu acho difícil até fazer esse número aqui agora, Henrique. Eu acho que é melhor ter pouco profissional bom do que um monte ruim,
né? Um monte de traíra, um monte de gente para estar te pedindo camisa, tá reclamando do bicho, tá encostando no jogador ali que não foi escalado, dizer, porra, era para ter sido você, já esperando para o treinador cair para ele assumir, né? Mas ao mesmo tempo também é desumano você largar 3, 4 membros de comissão num campo para trabalhar com 30 atletas, igual você falou. Acho que a gente tem que pensar no número ideal. Eu já vi comissões que tem tanta gente que as pessoas não sabiam nem o nome, né, do outro. Ou até criasse uma situação constrangedora quando foi no Flamengo, né, quando o Jorge Jesus chegou. Então, o ideal é você ter, junto com o treinador, ver como é que você gosta de trabalhar, né? Treinador de goleiro, você gosta de um auxiliar, você trabalhar sozinho? Como é que vai ser meu departamento médico aqui, meu centro de ciência? Eu vou ter um fisiologista, vou ter 2, vou ter quantos fisioterapeutas? Como é? Vai depender muito da estrutura que você tenha no clube, né? Porque você não pode ter nem de menos, nem de mais, porque senão o demais também vai começar a atrapalhar. Então, qual é? O treinador gosta de ter 2 auxiliares, né? O treinador gosta de ter 3, vai ficar um ali para casa para dar os treinos quando a equipe viajar, preparador físico. Eu acho que tudo isso tem que ser tudo feito em conjunto, entendeu, Henrique? Porque senão, se eu te dar um número, vai ser o quê? Vai ser uma verdade absoluta minha, sendo que eu nem da comissão técnica sou. Como é que eu vou dizer qual é o ideal para Denis, o ideal para Toninho, o ideal para Tite? Isso aí vai depender muito de cada um, né? Eu acho que o importante é a gente, dentro da possibilidade do clube, mostrar que está fazendo o melhor dentro do que pode ser feito, né? Eu acho que a gente tem... Eu gosto de ter uma frase que eu sempre gosto de falar, que é assim, o clube grande está dentro da gente, né? Então, eu trabalho aqui como se eu estivesse no Flamengo, no Real Madrid, na seleção brasileira. Eu não vou mudar de postura quando eu chegar no Flamengo. Eu não vou chegar no horário, cumprir, ou falar a verdade, ou deixar de ser traíra, né? Porque eu acho que não chega, ou se chegar, já chega muito mal habituado, muito mal acostumado, né? A chegar faltando 10 minutos para o treino, a não falar a verdade, a não ter responsabilidade de orçamentária. E dentro da comissão também é isso, né? Eu acho que não adianta o executivo chegar lá e impor, o número ideal é esse aqui, ó, são 12 pessoas, vão ser 12 pessoas. Porra, por que não 11? Ou por que não 13? Aí vai depender, velho. Acho que vai depender muito do que a comissão que está ali junto com você acredita, né? E aí o clube podendo, dentro de um clube ideal, tem um dinheiro para tudo. E aí, treinador, como é que a gente entende aqui junto isso? Vamos ter quantos auxiliares? Vamos fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, aí a gente vai, né? Mas eu entendo o que você falou. Realmente. Essa pergunta foi feita até porque a maioria dos grandes clubes, os clubes de menor porte, eles costumam sempre, hoje em dia, levar um treinador e resolver com a comissão permanente que ele tem, né? Então, é por isso que eu fiz essa pergunta também. E quando você olha, você pega um treinador, cada treinador tem a sua comissão. E aí o gerente fala, olha, eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo, mas eu quero trazer você. E aí leva o treinador, porque aqui já tem uma comissão permanente. O treinador tem que ter o braço direito dele, não tem jeito. Até porque a grande maioria das comissões permanentes, ninguém conhece. São comissões permanentes fixas num clube, né? Onde são da confiança do próprio gestor, ou do próprio presidente, enfim. É aquela comissão que tem um custo pequeno e que ele acredita no trabalho daqueles profissionais. É por isso que eu fiz essa pergunta. E acaba você cobrando um resultado de um profissional que está sozinho. Por isso que eu falei, o gerente... Você está certíssimo, Henrique, mas só que aí acho, aí vai uma provocaçãozinha, aí cabe ao treinador convidado, talvez ele saber dizer ou não, né? Não, né? Negar. Que vai ter essa situação, a tomada de decisão do treinador são importantíssimas na carreira dele, né? Então, cabe aí aos que querem ser treinador aí do grupo ter muito cuidado nessas tomadas de decisões, porque um clube errado que você escolha, meu irmão, você pode sair de Palmeiras e Flamengo para nunca mais treinar um clube de Série D, ou vice-versa, ou 1 mês, 2, 3 meses que você espere, depois seu telefone vai tocar para você ir para a Arábia, da Arábia você vai para o Corinthians, e eu estou dando até um exemplo real de um amigo nosso aqui, de Denis meu, que fala isso, né? Que o grande erro dele foi ter aceitado uma proposta que fizeram a ele e a Tite não foi, ele foi,
e no final das contas isso aí foi muito ruim para a carreira dele, e Tite logo depois acabou recebendo uma proposta para a Arábia, da Arábia Corinthians, e virou quem virou, e esse atleta e esse treinador de ponta acabou tendo dificuldades depois para se empregar. Então, tem que ter muito cuidado também com as tomadas de decisões. Tem até alguns estudos na Universidade de Viçosa tal sobre isso. Eu não sou contra estudo, eu defendo muito estudo, mas sou até algum reticente, até porque são estudos feitos por pessoas que também nunca estiveram ali, né, no laço. Mas são situações só para a gente sempre estar pensando, né? Para a gente avaliar. Realmente é muito difícil, Henrique, é muito difícil, mas Não, tá a vida é certo. feita de decisões, né? Como você, como atleta de alto nível que Sim. foi, certamente teve que tomar algumas, e certamente teve colegas seus, né? Que foi seu colega de Vasco, colega de base, onde quer que seja, e talvez por uma decisão errada, a carreira talvez não tenha decolado tanto, e outros decolou mais. Perfeita análise, Lucas. Eu tive uma queda aqui, mas deu para entender bem a sua posição aí. Obrigado e parabéns pelo trabalho, meu. Sucesso. Valeu, meu amigo. Bom, Obrigado. Durante a pergunta do Henrique, o Matheus levantou a mão também. Eu acho que é importante a gente dar oportunidade para todos que estão aqui participarem, até porque não é sempre que tem contato com pessoas assim. Então, vou pedir ao Matheus para fazer a pergunta, e aí depois a gente libera o Lucas também aí, que já está com a gente aqui há bastante tempo. Então, pode fazer sua pergunta aí, Matheus, por favor. Matheus, está ouvindo a gente aí? Rapaz, eu acho que o Matheus deve ter caído aí. Não, tá aparecendo ali até com a mão levantada. Não sei se ele tá... Alô, toquei de fone. Alô? Caramba. Ô, Matheus, tá ouvindo bem a gente? O teu áudio, Alô, tô ouvindo. Não tá muito bom, tá chiando um pouquinho. Eu troquei de fone aqui. Troquei de fone, melhorou? Pode fazer sua pergunta aí, por favor. Boa noite a todos aí, desculpa aí o incômodo. Eu queria fazer uma pergunta para o Lucas, em cima disso que ele falou, né? Questão dos acadêmicos, nunca ter tido a prática, e também muitos práticos não tiveram oportunidade acadêmica. Eu conheço algum clube aqui no interior do Rio, onde eu resido, que eles têm um departamento de científico na base, isso é muito interessante, que eles todos semestres fazem uma apresentação, né, com todos os trabalhos que eles fazem de pesquisa na base. Eu queria saber de você se é costume isso nas equipes de primeira linha aí, ter esse departamento científico para cuidar da base. Olha, Matheus, até para antes fazer um esclarecimento, eu não sei se você interpretou assim ou se algum outro interpretou assim. Eu não quis fazer uma crítica aos universitários, aos acadêmicos, digamos assim, né? O que eu só quis fazer é trazer uma reflexão de que nenhum extremo é válido, no meu modo de ver, né? Então, quando a gente... E eu acho até que é muito pobre aquela discussão, jogador acadêmico. Acho que a gente já deveria ter passado até desse tipo de fase, sabe? A gente vai querer um profissional bom, independentemente se o cara é isso, se é aquilo. Acho que todo tipo de experiência é válida. Eu só falo assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes, quando vai ler uma coisa, porque falar é muito fácil. Eu sei também trazer aqui todos os modelos lindos e bonitos de falar e todo mundo sair me aplaudindo depois. Eu posso falar mal da Globo, mal do calendário, mal da CBF, mal, sei lá, digo agora tem que fazer uma liga e qual é mais um, e defender clube empresa. São 5 temas que é lindo falar. Mas, porra, aí todo mundo vai me aplaudir, porra, aquele cara Mas, irmão, velho, mas eu trouxe alguma solução, eu trouxe o que é que faço, e aí? Na prática, o negócio é outro, entendeu? Mas, no momento nenhum, eu estou desprezando o estudo, estou desprezando... Ao contrário, eu também vim do estudo. Eu prezo bastante pelo estudo, e eu não tenho dúvida que Denis não me convidaria se fosse por isso, porque eu sei que Denis é um estudioso, é um cara que defende bastante o conhecimento, defende... um cara que combate a mediocridade e a ignorância. Mas, quando a sua pergunta,
Eu não sei te dizer, Matheus, se realmente quantos times tem dos clubes grandes, né? Eu só sei que cada vez mais esse departamento científico vem crescendo nos clubes, não só para a base, mas como no profissional também, né? Você tem profissionais de altíssimo nível, você tem Daniel, que, salvo engano, é até aqui do Rio de Janeiro, né? Que está no Palmeiras, já foi do Da Flamengo, Tijuca. foi do Criciúma. Ele já está um bom Daniel era tempo no meu vizinho Palmeiras. até pouco tempo. Você tem Altamiro Botino, que eu também não sei se é carioca, mas tem uma história no Rio de Janeiro interessante. Altamiro é de Niterói. De Niterói. Então, você tem alguns caras e certamente diversos outros, até que eu não conheço. Você tem Israel Toledo, que hoje é um acadêmico assim ali de Viçosa, mas que talvez tivesse condições ali de também estar num departamento científico mais para o lado metodológico até, né, do que de fisiologia. O Próspero Paoli acabou de assumir o Cruzeiro agora, estava no Vasco, ele é da Universidade Federal de Viçosa. Minas, né? Você tem Próspero, você tem... Rapaz, tem um cara que já foi até do Barcelona, porque acaba que eu não gravo assim os nomes, mas tem muito profissional bom. O problema é que ainda no futebol a gente ainda tem enraizado uma cultura assim, que vem mudando muito. Se a gente vê o futebol há 10 anos, 20 anos, mudou muito, mas ainda assim, o cara que é muito estudioso, um cara que quer ter um nível um pouco diferente, ele é visto como viado ou maluco, né? Não tem problema nenhum ser uma coisa ou outra, mas o que eu estou trazendo falando isso é porque é fato real, porque parece às vezes que a ignorância é bonito ser ignorante, é pejorativo você ser um pouco acima da média de conhecimento, você ter um nível sociocultural, você ter você precisar pelo estudo, entendeu? E como se fosse algum demérito o cara ser homossexual ou como o cara ser maluco, como eles querem dizer. Então são barreiras que têm que ser quebradas e têm que ser quebradas aos poucos. Senão você não consegue, você nada de uma forma arbitrária, tirana ou assim de uma forma exacerbada, você consegue, ao contrário. Você só faz com que o outro lado se retraia mais ainda, né? Então, esses profissionais têm que se tirar o chapéu, por quê? Porque eles são os malucos ou os viados do meio, que com as habilidades deles estão conseguindo mudar aos poucos, estão conseguindo entrar e levar ciência, levar conhecimento científico num meio que teve bastante repulsa disso daí. E eu não sei se é por não acreditar, se é por medo de perder espaço, se é por não ter conteúdo nenhum para discutir com um cara desse e passar vergonha, mas esse tipo de profissional já sofreu muita resistência. Então, esses desbravadores têm que ser aplaudidos de pé por a gente, né, digamos assim. Então, tem sim alguns clubes, talvez os grandes clubes do Brasil, talvez quase todos já tenham, né? Clubes médios ou clubes grandes, gigantes, fenômenos locais, digamos assim, como já Bahia, Sport, Goiás, esses clubes também já estão se organizando nesse sentido. Então, acho que aos pouquinhos esse profissional vem se adentrando sim, nos clubes de Série A, de Série B, e daqui a pouquinho espero eu que clube de Série C, Série D também já comece a ter alguns profissionais nesse nível. Bom, pessoal, te respondeu aí, Matheus? Foi tranquilo? Não, foi tranquilo, né? Eu nem questão da sua colocação, eu acho que a sua colocação foi pontual, é porque é questão do cultural mesmo, né? A gente não tem essa cultura, e um dos clubes que está usando essa parte científica é que o Volta Redonda, né? À toa que já há 2 anos consecutivos está entre os 5 melhores do estado, né? Então, assim, eu vejo muito interessante. Até quando eles fizeram uma parceria com universidades aqui da região, mas pouca procura por causa dessa cultura mesmo, essa cultura de querer ter o prático com o acadêmico. Então, não é cultural ainda, né? Então, mas já está quebrando muito isso. Mas cada vez mais essas portas estão se abrindo, cara. Eu vou te falar o seguinte, até a forma, assim, porque eu me enquadro muito numa situação dessa, né? Até porque eu estou na prática há muitos anos, mas sou muito visto como um cara acadêmico que está na prática. Então, tem muitos acadêmicos que não estão na prática, né? Que não conseguem. E assim,
cada vez mais, isso para mim está muito claro, e eu estou falando até por experiência própria, né? As portas estão se abrindo cada vez mais para quem tem esse perfil, e Henrique é um cara que eu tenho um contato mais direto aqui dentro das pessoas do grupo, já conversamos muito até sobre questões como essa, assim, o cara que jogou futebol que, num nível alto, como ele jogou, disputou a Champions League, um cara que vai ter uma facilidade maior de entrada nos clubes, se ele se preparar realmente, é incomparável. Não dá para comparar a vivência que esse cara traz de vestiário, dia a dia, trabalho, treino, vivenciando na prática, e ele associar isso com conhecimento teórico é um salto que os ex-jogadores, quando se derem conta, alguns já se deram, né? Alguns já estão fazendo. O Roger Machado é um cara desses, por exemplo. Se você vê em entrevista, que é um cara que está estudando, até pelos termos que usa tudo mais, nitidamente, é um cara que se preocupou em estudar. Fernando Diniz, entre outros, né? Então, assim, vem uma geração, sem dúvida nenhuma, muito forte nessa linha. E fora isso que eu falei, cada vez mais as portas estão se abrindo para pessoas que são muito ligadas ao estudo. Eu, por exemplo, de um ano para cá, né, antes da pandemia para cá, eu recebi vários convites para várias situações. Enquanto eu sei que tem gente desesperada por trabalho, eu ainda bem tive a possibilidade até de rejeitar alguns. É óbvio que isso não é algo comum, vai acontecer com todo mundo, claro que não. Mas quanto mais preparado você tiver, já está sendo mais notado. Isso eu não tenho dúvida. Para mim já é um fato, já é uma realidade do futebol atual, que a busca por esse... E vou dizer mais. Talvez mais ainda em clubes de menor investimento do que nos gigantes. Nos gigantes ainda tem muito enraizado uma outra ideia, em alguns já mudou, mas nos clubes de menor investimento já tem isso muito claro. Você vai pegar clubes como o Joinville agora, acabou de contratar o Leandro Zago, que é um cara que tem totalmente esse perfil. E fora outros que eu poderia citar aqui, estou falando dele porque o Leandro é um cara que eu tenho uma proximidade. Eu vou até falar de outro. Tom Bense contratou o Bruno Pivetti e o Julian Tobar, foram agora para o CSA. Então, assim, as portas estão se abrindo cada vez mais e é um caminho sem volta. Bom, pessoal, agradecer a todos vocês aqui pela participação. As perguntas achei excelentes, fizeram, sem dúvida, o Lucas pensar e contribuir muito conosco. Eu, pelo menos, estou saindo daqui muito satisfeito, muito mais com as perguntas que vocês fizeram, porque eu pude ouvir respostas que eu não ouviria normalmente, porque talvez não pensasse nessas perguntas. Então, só tenho a agradecer realmente a todos vocês e agradecer mais uma vez ao Lucas pela participação, pelo tempo, e muito obrigado por estar com a gente aqui, meu camarada. Obrigado mesmo. Valeu, rapaziada. Eu que agradeço o espaço. Desculpe se não tiver sido claro em alguma coisa. Não tão objetivo em algumas perguntas, porque realmente eu acho que no futebol eu quis mostrar isso, que não existe uma verdade absoluta, não existe um... Eu quis trazer só pontos de reflexão mesmo, que aí cada um vai definir qual a sua verdade, qual as suas convicções, e boa sorte aí para todo mundo no curso, e parabéns aí por estar apostando em mais uma busca de conhecimento. Pessoal, quem quiser aí, acho que seria até legal ativar a câmera, até para a gente fazer, quem quiser fazer um print da tela, com o rosto de todo mundo aparecendo, seria bom se o pessoal puder ativar a câmera aí rapidamente, até para eu fazer aqui para fazer um print, botar em Instagram, coisa assim. Então, ativa aí, por favor. Vamos, rapaziada, ativa aí a câmera, ainda falta uma galera. Mais alguns, pelo menos. Pô, o menino tá um galã da porra no vídeo. Tá, menino. Pô, eu vou estar ativando e desativando. Deixa ativado aí, pô. Deixa ativado pra gente fazer um print aqui rápido. Ativa aí, Gerão, Matheus, Wesley. A minha eu ativei já. Já tá. O Matheus tá entrando e saindo toda hora dele. Não, a minha tá ativada aqui, tô vendo direto. Tá ativado. Todo mundo com a câmera ligada aí. Tô ativado aqui. Tá, beleza, já estarei com o pessoal ativado, então. Valeu, rapaziada. Um abraço, boa noite aí. Espero que todos tenham gostado tanto quanto eu. Um grande abraço a todos. Valeu,